Bom, olá pessoal, sejam bem-vindos aqui então ao conteúdo da aula 1 de Programação Orientada a Objetos do curso de Análise e Desenvolvimento de Sistemas do IFSP Campus Capivari, tá? Bom, qual é o roteiro dessa aula? Primeiramente a gente vai conhecer um pouco sobre o histórico e estrutura da linguagem Java, tá? Só lembrando que a ferramenta, né, a linguagem que a gente vai utilizar aqui dentro da programação orientada a objetos vai ser justamente a linguagem Java. Ela que vai ser a ferramenta para que a gente consiga colocar em prática todos os conceitos que o paradigma orientado a objetos prega, tá? Então a gente vai ver como fazer o download e instalação do Java nas nossas máquinas. Depois a gente vai conhecer um pouco, né, e fazer também o download do NetBeans IDE, que é a ferramenta, o editor de códigos, né, o ambiente de desenvolvimento que a gente vai utilizar dentro das nossas aulas. Vamos criar ainda nessa aula de hoje o nosso primeiro projeto dentro da disciplina e dentro do NetBeans, né, obviamente. Vamos executar lá os nossos primeiros comandos e, por fim, eu vou deixar alguns exercícios para que vocês consigam colocar em prática tudo aquilo que a gente viu na aula de hoje, beleza? Bom, então começando um pouco pelo histórico e estrutura da linguagem Java. A linguagem Java ela começou a ser desenvolvida em 1991 pela empresa Sun Microsystems, tá? Ela foi liderada por um desenvolvedor chamado James Gosling. Ela foi lançada oficialmente em 1995, tá? O que acontecia no início da década de 90, principalmente no final da década de 80 e no início da década de 90? A gente tinha um boom muito grande com relação aos equipamentos de hardware. Então os hardwares eles estavam cada vez mais modernos, cada vez com maior poder de processamento. Estavam surgindo os primeiros computadores pessoais, tá? Os PCs, né? Então, agora o computador não era um luxo exclusivo de grandes instituições de ensino ou de grandes alas do governo pelo mundo inteiro, né? Das grandes corporações e dos grandes governos, estados, né? O poder público de uma forma geral. No final da década de 80, os computadores estavam começando a chegar nas casas das pessoas. Tá? Então, computadores chegando na casa das pessoas, nas pequenas empresas, isso aí demanda, né, cria uma demanda reprimida para diversos tipos, né, e segmentos de softwares. Tá? Alia-se essa demanda à grande evolução dos equipamentos de hardware, né? Então a gente tem aí algo muito grande. Tá? E as linguagens de programação dessa época, tá? Elas trabalhavam ainda, né, a maioria, ou pelo menos as mais popularizadas, elas trabalhavam ainda em cima de um paradigma estruturado, tá? Que eram basicamente, né, as linguagens C, ou linguagem Pascal, enfim, COBOL, Clipper, né, as principais linguagens que a gente tinha, né, que foram lançadas lá nas décadas de 70, 80 e que perduravam ainda. Essas linguagens, elas ofereciam, né, comparado com as linguagens que a gente tem hoje, elas eram muito mais restritas, né? Elas ofereciam bem menos ferramentas, bem menos vantagens na hora de se desenvolver um software do que as linguagens que a gente tem hoje. Então o pessoal lá da Sun Microsystems, né, do Gosling, o que eles viram? Né? Ó, a gente precisa criar, né, um sistema, uma linguagem, né, uma plataforma que nos possibilite desenvolver aplicações de uma forma mais fácil, de uma forma mais rápida, de forma mais robusta, tendo em vista que agora a nossa demanda ela é muito maior, porque mais pessoas e mais empresas ao redor do mundo estão tendo acesso aos computadores, e principalmente porque agora a gente tem equipamento de hardware que possibilita que a gente vá além, né, do pouco que essas linguagens nos oferecem atualmente, tá? Então a gente está falando lá do início da década de 90. Em 1995, então, ela foi oficialmente lançada, tá? A Sun Microsystems manteve essa linguagem, né? As atualizações, enfim, ela administrou a linguagem até o ano de 2009, quando uma empresa gigantesca chamada Oracle
a adquiriu, né, por uma pequena bagatela de 8 bilhões de dólares. Tá? Então, em 2009, o Java ele deixa de ter o selo Sun Microsystems e passa a ter o selo Oracle. Tá? Atualmente ele está na versão 1.8 ou na versão 8. Tá? Por que tem essa divergência aqui? Porque a Sun Microsystems ali ia lançando no 1.x. Né? Então você tinha lá o Java 1.4, 1.5. E quando a Oracle comprou, ela decidiu tirar esse 1 ponto, né? Então o que era a versão 1.5 virou versão 5, o que era 1.7 virou versão 7 e obviamente o que é 1.8 virou a versão 8 dessa linguagem. Tá? Muito bem, quais são as características? É uma linguagem multiplataforma compatível com diferentes sistemas operacionais. Tá? Então significa o quê? Que eu consigo desenvolver aplicações e executar aplicações num ambiente Windows, ou num ambiente Linux, ou num ambiente Mac, ou em outros ambientes que tenham compatibilidade com essa linguagem. Então ela não está fechada dentro de uma única plataforma, tá? Ela não é só para Windows, ou ela não é só para Linux. Então ela é multiplataforma. Daí uma vantagem que ela tem perante outras tecnologias, né? Tem algumas tecnologias que só são para um determinado sistema operacional ou para uma determinada plataforma. Além disso, a linguagem é derivada da linguagem C e C++, tá? Então vocês vão ver que a sintaxe da linguagem Java ela é muito parecida com a sintaxe da linguagem C, que é uma linguagem que vocês viram lá no primeiro semestre, e ela é também muito parecida com a linguagem C++, e como a linguagem C#, né? Ela também é derivada da linguagem C e C++, vocês vão ver também que é muito parecido a linguagem Java quando a gente compara ela com a linguagem C#. Tá? Então, como vocês já têm bastante familiaridade tanto com a linguagem C quanto com a linguagem C#, eu acredito que no que diz respeito à sintaxe da linguagem, né, a forma de se escrever os comandos, vocês não vão ter muita dificuldade, vocês vão conseguir se adaptar rapidamente. Tá? Bom, a gente tem aqui basicamente 3 versões da linguagem Java, tá? Que é o Java SE, que é o Java que a gente vai utilizar aqui nas nossas aulas, que é o Java Standard Edition, e ele é voltado principalmente para o desenvolvimento de aplicações desktop, tá? Esse é a versão que a gente vai utilizar nas nossas aulas. Além disso, a gente tem o Java Enterprise Edition, que é voltado principalmente para aplicações web, e a gente tem o JME, que é o Java Mobile Edition, que é voltado para aplicações para dispositivos móveis, tá? Esses dispositivos móveis, tanto aqueles que têm o sistema embarcado, tá? Que utilizam firmwares, né? Alguns celulares e pads mais antigos, né? De 10, 15 anos atrás, mesmo eles não tendo o sistema operacional igual os Androids e os iPhones têm hoje, né? Os iOS, eles tinham ali dentro do firmware, tá? Um sistema embarcado, e esse sistema embarcado ele tinha, alguns, né? Não todos, tinham suporte à linguagem Java, então era possível escrever aplicações para dispositivos móveis dentro dessa tecnologia JME, e você conseguia rodar essas aplicações, né? Na maioria das vezes eram jogos que podiam rodar nesses celulares aí que tinham compatibilidade com essa tecnologia, tá? Hoje em dia, como a gente está falando de celulares, né, de smartphones, que são praticamente mini computadores, né, que tem memória, que tem processamento, que tem sistema operacional e tudo, a gente tem um cenário, né, muito mais favorável ao desenvolvimento para esses dispositivos, né, mas nem sempre foi assim, ok? Então, antigamente, quando a gente fala que tinha uma linguagem de programação que era na qual era possível desenvolver aplicações para sistemas embarcados, a gente estava falando de algo que era extremamente revolucionário, tá? Muito bem. Bom, então como funciona? A linguagem Java é executada em cima de uma máquina virtual chamada JVM, que é a Java Virtual Machine.
Essa JVM tem a função de pegar o código complexo da linguagem, que são chamados de bytecodes, e gerar um código executável pela máquina ou sistema operacional, tá? Então aqui, ó, eu vou tentar mostrar aqui no Paint, né, como que vai funcionar isso. A gente tem aqui, ó, de um lado, tá? Usuários, tá? As pessoas que desenvolvem e que precisam utilizar as aplicações, tá? E essas pessoas aqui, elas têm uma linguagem de alto nível, ok? Linguagem de alto nível. E do outro lado, a gente tem sistemas operacionais, processadores, linguagem de programação, máquinas virtuais e assim por diante, que trabalham com baixo nível, tá? Como que a gente faz então, tá? Para o usuário poder escrever códigos em alto nível, sendo que para o computador, o quão mais baixo nível estiver, melhor para ele, tá? Como que vai funcionar isso aqui então? A gente vai ter um camarada aqui no meio, chamado JVM, que é como se fosse uma máquina virtual que vai simplificar o nosso código de alto nível para um código de mais baixo nível, tá? É como se estivesse falando assim, ó, essa JVM, ela vai pegar lá o nosso código, a nossa sintaxe, que é quase uma linguagem humana mesmo, né? Quando você vai escrever lá, você está escrevendo em inglês, mas é uma linguagem que a pessoa lê e ela consegue interpretar aquelas palavras, ele consegue interpretar aqueles comandos, tá? Como que ela vai fazer para pegar isso e dividir, quebrar essa linguagem de alto nível em uma linguagem de baixo nível? Quando a gente fala de linguagem de baixo nível, a gente está falando de algo já próximo aos binários, tá? Então a gente está falando de um código baixo nível mesmo. Então ele que vai fazer esse meio campo aqui, tá? Justamente para poder simplificar o processo, tá? Tanto para quem escreve o código quanto para quem precisa interpretar aquele código, tá? Então eu vou voltar aqui para o PowerPoint, vocês vão ver a estrutura certinho como que vai funcionar, né? Do código até do código que a gente escreve, passando pela JVM até chegar na linguagem de máquina. Então, passando aqui, a gente tem aqui essa estrutura, tá? A gente tem uma estrutura aqui, ó, onde a gente vai estar escrevendo esse código aqui. É o código que a gente vai escrever, se não olhar lá no NetBeans, que é a ideia que a gente vai utilizar, que a gente vai salvar os arquivos com a extensão .java, tá? Eles vão passar pelo compilador da JVM, né, que vai compilar esse código, e esse código ele vai gerar os bytecodes, que é o que? Os arquivos que a gente criou. Então, se eu criei lá um arquivo helloworld.java, o que a JVM, através do JavaC Compiler, vai fazer? Ele vai criar um helloworld.class. Esse helloworld.class ele é um arquivo de mais baixo nível, tá? Ou seja, se ele é de baixo nível, significa que os sistemas operacionais têm muito mais facilidade de entender esse código, porque as máquinas elas trabalham com baixo nível. Nós, programadores, usuários, né, seres humanos, a gente entende mais o alto nível, tá? E aí esse .class aqui ele vai ser interpretado ou pela JVM do Windows, ou do Linux, ou do Mac, ou de qualquer outro que possa existir aqui, tá? Então, como é uma linguagem multiplataforma, a própria JVM, né, ela já vai adaptar esse código que a gente está escrevendo de acordo com o sistema operacional, né, com a plataforma que o está hospedando,
beleza? Então é como se a gente tivesse uma máquina virtual, literalmente, né, um computador, um sistema operacional instalado dentro de outro sistema operacional. Só que esse sistema operacional que a gente tem aqui, ele é mais básico, né, porque ele só tem a finalidade de trabalhar com esse código de uma linguagem específica, tá? Mas ele é muito importante aí. Quando a gente fala, por exemplo, lá da linguagem C#, tá? A gente tem lá também o .NET Framework, que basicamente faz esse mesmo serviço aqui, de pegar um código que está em alto nível, tá? E fazer com que o sistema operacional trabalhe com esse código, só que em um nível mais baixo, beleza? Então, só para finalizar aqui, a JVM possibilita que a linguagem seja executada em diferentes sistemas operacionais. Está ilustrado justamente aqui na parte inferior da apresentação. Tá? Acho que ainda está cortando aqui. Prometo para vocês que da próxima vez eu vou resolver esse problema. Mas no PowerPoint vocês vão conseguir ver isso aí de forma tranquila. Tá? Bom, códigos Java podem ser implementados em quaisquer editores de texto, tá? Em qualquer simples editor de texto, como o próprio bloco de notas do Windows. Mas, obviamente, existem diversas IDEs, que são ambientes de desenvolvimento integrado, que facilitam e agilizam o processo de desenvolvimento do software. Tá? Então, por mais que a gente consiga abrir o bloco de notas do Windows e programar em Java lá dentro, obviamente a gente vai optar por utilizar uma IDE, né, que no caso aqui é o NetBeans, porque ela é uma plataforma muito mais robusta, mais completa, que oferece muito mais facilidades, né, que oferece um leque gigante de opções para que a gente consiga desenvolver as aplicações de forma organizada, de forma rápida, de forma simples e eficaz, basicamente. Tá? As principais IDEs, né, os principais ambientes de desenvolvimento integrado que a gente tem quando a gente está falando de desenvolvimento em linguagem Java. Tá? Então a gente tem o NetBeans. A vantagem do NetBeans é que, assim como a própria linguagem Java, ele foi desenvolvido lá atrás, na década de 90, pela própria Sun Microsystems. Então eles fizeram a linguagem e já fizeram também um ambiente, né, uma ferramenta para que o pessoal conseguisse desenvolver aquela linguagem dentro dessa ferramenta. Então era um fabricante só. Ele fabricava tanto a linguagem quanto o editor. Tá? Além desse, né, que a gente vai, entre aspas, falar que é a ferramenta oficial, tem o Eclipse também, tá? Que é uma ferramenta super completa, muito boa, não só para o desenvolvimento em Java, mas para outras linguagens também. Tá? E temos também o JBuilder, que é uma ferramenta, aí essa aqui já é paga, tá? O NetBeans e o Eclipse são softwares livres e gratuitos. O JBuilder ele oferece, assim como os outros dois, também um leque gigante de opções. Só que ele tem essa desvantagem, né, de que você tem que adquirir uma licença para poder utilizá-lo e assim por diante. Tá? O NetBeans aqui está em negrito porque vai ser a ferramenta oficial, vamos dizer assim, aqui das nossas aulas. Tá? A gente vai usar essa ferramenta aqui. Beleza? Bom, download e instalação do Java, tá? Então, para fazer o download tem o link aqui. A gente não vai fazer por esse link porque tem como você baixar o NetBeans e o Java tudo dentro de um pacote só, tá? No computador de vocês aí, muito provavelmente você já tem o Java instalado, tá? Uma das primeiras coisas que o Windows lá pede para instalar quando a gente baixa quando a gente instala, né? Formatou o computador, começou a usar o Windows. Você começa a navegar em alguns sites, assim, ele já fala para você instalar o Java, porque um monte de outros programas eles exigem que o Java esteja instalado para que eles funcionem. Tá? Então, muito provavelmente você já tem instalado aí o Java dentro do seu computador. Tá? Só que quando a gente está falando de Java, a gente tem que falar de dois camaradas. Tá? A gente tem que falar aqui do JRE, que é o Java Runtime Environment, que serve para executar aplicações escritas em linguagem Java, tá? E do outro lado a gente tem o JDK,
que é o Java Development Kit, ou seja, o kit de desenvolvimento para o Java. Então, se você quer escrever, compilar, executar códigos em Java, você precisa desse cara aqui. Se você não vai programar, você não vai desenvolver, você quer só executar aplicações em Java, aí você precisa só desse cara aqui. Quando a gente instala o JDK, esse JR aqui já está incluso, tá? Então ele instala automaticamente, tá? Então, como na nossa disciplina aqui a gente obviamente vai desenvolver em linguagem Java, a gente precisa do Java Development Kit, o JDK, instalado, tá? Muito bem. Como que a gente vai fazer então o download, né? O NetBeans IDE é um ambiente integrado de desenvolvimento de software gratuito e de código-fonte aberto, desenvolvido pela empresa Sun Microsystems, a mesma que desenvolveu a linguagem Java. Tá? Então, o mais importante, gratuito, código-fonte aberto. Então, a gente não precisa pagar a licença, a gente não precisa adquirir, a gente não precisa pagar nada para usar o NetBeans no nosso computador. Tá? O NetBeans, assim como a linguagem Java, é multiplataforma, então você vai achar NetBeans para Windows, para Linux, etc. Tá? Ele auxilia no desenvolvimento de softwares em diversas linguagens, como linguagem Java, linguagem C, linguagem C++, linguagem PHP, linguagem Ruby, dentre várias outras, tá? Então, você tem a opção de baixar o NetBeans só com suporte a Java, você tem a possibilidade de baixar ele já compatível com várias dessas linguagens aqui, e depois que você baixa, vamos supor, eu baixei só para desenvolver em Java, mas agora eu quero desenvolver também em PHP. É só você entrar pelo próprio NetBeans lá na área de plugins, pesquisar pelo plugin que dá o suporte ao desenvolvimento PHP, ele já baixa, já instala, já deixa disponível, e a partir desse momento você consegue criar seus projetos também na linguagem PHP, e o mesmo serve para outros. Eu quero desenvolver em Hub. Você entra na área de plugins, baixa o plugin do Hub e já começa a criar suas aplicações em Hub dentro do NetBeans. Tá? Então é bem legal. Bom, algumas vantagens de se utilizar não somente o NetBeans IDE, mas de se utilizar um ambiente de desenvolvimento integrado na hora de construir um software, tá? Então, por exemplo, o NetBeans aqui que a gente vai utilizar para a linguagem Java, ele é muito semelhante ao Visual Studio que vocês utilizavam para desenvolver as suas aplicações em C#, tá? Então, o que acontece aqui? A gente está falando, essas vantagens aqui não são vantagens do NetBeans, são vantagens de qualquer IDE que você utilize. Seja o NetBeans, seja o Eclipse, seja o Visual Studio, seja qualquer outro IDE para qualquer outra linguagem. Quais são as vantagens? Código-fonte identado e padronizado. Então o código ele vai ficar coloridinho, bonitinho, bem alinhadinho, tá? A gente tem o autocomplete e o gerador de códigos. Então eu começo a escrever um determinado comando, ele já me mostra ali uma lista com os possíveis comandos que eu estou querendo executar. E aí eu dou o Enter, ele já preenche a linha inteira com aquele comando. Eu não preciso ficar digitando toda a linha. Tá? Isso aqui é bem interessante. Depuração de códigos, ou seja, o meu código está dando erro e eu não sei aonde que esse erro está sendo executado. Eu vou depurar o meu código. Depurar o que é? O seu IDE indo linha por linha, e a cada pulo de linha ele vai te dando um panorama, né, de como o que está sendo armazenado na variável X, o que está acontecendo, como que aquele laço de repetição está sendo executado. Tá? É como se você fosse passo a passo. Tá? Eu estou executando o código passo a passo, e aí você consegue de forma mais fácil, né, descobrir aonde pode estar dando um possível erro. Tá? Além disso, a gente tem um ambiente para integração e teste em banco de dados. Então, como a gente está falando de um ambiente de desenvolvimento integrado, a gente consegue integrar outras ferramentas dentro da própria IDE. Então, por exemplo, vamos supor que eu estou desenvolvendo uma aplicação no NetBeans, só que eu vou querer utilizar um banco de dados MySQL e eu vou estar utilizando também um GitHub para eu poder versionar o meu código, tá? Criar versões do meu código a cada alteração que eu for fazendo. Eu consigo administrar e executar queries no banco dentro do NetBeans, tá? Pode ser um banco MySQL, pode ser um banco PostgreSQL Server, eu consigo fazer tudo dentro do NetBeans. Eu consigo baixar e enviar o meu código para o GitHub dentro do NetBeans, tudo de forma integrada. Então eu preciso ter uma janelinha só aberta, só a janela do NetBeans. Dentro dela eu consigo
integrar com outros tipos de serviços, tá? Seja banco de dados, seja um repositório, seja alguma coisa para teste, sejam servidores de aplicação, beleza? Então isso aqui também é uma vantagem, né? A gente não precisa ter 3, 4 programas abertos na tela para poder fazer isso. A gente tem, assim como vocês viam lá no Visual Studio, um ambiente drag and drop para interfaces e elementos visuais. Então tem um campo de texto. Eu não preciso escrever o código que vai me gerar aquele campo de texto. É só eu arrastar e soltar ele dentro de um painel que ele já vai estar funcionando. Aí a mesma coisa para caixa de combinação, tabelas, labels, enfim, todos os elementos visuais disponíveis aqui para o Java SE. É só arrastar e soltar, né? O NetBeans ele fornece essa funcionalidade, ok? A organização dos projetos e arquivos, tá? Então a gente tem do lado esquerdo lá cada um dos projetos que você tem criado. Dentro desse projeto você expande, ele mostra os arquivos, mostra as classes. As classes vão estar separadas dentro de pacotes. Então todos os arquivos do projeto vão ficar bem organizados, fáceis de achar, tá? Eu já identifico onde está a minha classe, abro, faço alguma modificação, salvo, fecho, bem de forma organizada e padronizada, tá? Alertas de erros e dicas de resolução dos mesmos. Então, se eu escrevi uma linha que tem um erro de sintaxe, o próprio NetBeans já marca aquela linha de vermelho e ele mesmo já me dá uma dica de como eu posso corrigir aquele erro, tá? Ele vai falar, ó, dentro da classe X o método Y não existe, e aí você vai lá naquela classe X, verifica se realmente ele não existe. Enfim, ele te dá dicas de como corrigir uma determinada linha que esteja errada, tá? E ele tem diversos outros assistentes, né? Aqueles assistentes que eu falo do Next, Next, Finish. Você consegue fazer bastante coisa utilizando o NetBeans IDE, né? E utilizando as ideias de uma forma geral, tá? Bom, então como fazer aí o download e instalação do NetBeans, tá? Eu vou deixar disponível para vocês aqui o link, tá? Que te leva para o site na qual você consegue fazer o download do NetBeans já com a JDK, tá? Que é aquele arquivo aquela plataforma que eu falei para vocês que é necessário que a gente tenha quando a gente quer desenvolver, escrever códigos, executar códigos utilizando a linguagem Java. Tá? Então, se você entrar no site do NetBeans, provavelmente você vai conseguir baixar o NetBeans, só que na hora de instalar pode dar algum conflito caso você não tenha a JDK instalada. Nesse caso aqui, ele já baixa e quando você for instalar, ele já instala a JDK, o NetBeans, tudo de uma forma bem simples, né? Naquele esquema Next, Next, aceito, Finish. Ele instala a JDK, instala o NetBeans e já está tudo pronto funcionando. Beleza? Eu vou dar um pause aqui agora então só para mostrar para vocês a página. Então aqui, ó, o link que eu postei para vocês, ele cai nessa página aqui, tá? Aqui embaixo você tem as opções de download de acordo com o seu sistema operacional. Então você vai ver se é de 64 bits, se é de 32, né, a plataforma x86. Você vai baixar aqui de acordo com o sistema operacional e de acordo com a arquitetura do seu computador aí, beleza? Então, o próximo passo agora é a gente criar o nosso primeiro projeto, tá? Como esse vídeo aqui ele já está muito extenso, eu vou separar e vou criar outro vídeo da onde a gente já abre o NetBeans e já vai criando tudo lá, beleza? Então, obrigado por assistir até aqui. Qualquer dúvida, é só utilizar lá os nossos meios de comunicação que eu atendo vocês, beleza? Até a próxima.